Agora no final de 2024, eu li um livro, na verdade escutei um livro chamado One Million Dollar Weekend, ou seja, um final de semana de $1 milhão, um final de semana milionário. E ele, acredito que seja o livro perfeito, a resposta perfeita para quem tem a pergunta de como é que eu posso começar, sabe? Não estou pronto para começar, não acho que o que eu tenha seja suficiente, enfim. Ele explica perfeitamente como a gente pode resolver essa solução, como a gente pode dar um fim a essa dúvida e a esse problema. Eu vou mostrar aqui algumas notas que eu fiz desse livro e, enfim, como a gente pode resolver tudo isso e ver como no final das coisas as coisas são bem mais simples do que a gente acha. A primeira nota que eu fiz foi: não espere o primeiro MVP, a primeira melhor versão do seu produto para começar. Já comece vendendo, porque aí sim você vai começar a aprimorar o seu produto, mesmo você não tendo aquele resultado final, você não tendo aquela versão perfeita dele, porque a versão perfeita dele vai vir exatamente quando você começar a aprender pelos feedbacks. Ou seja, eu quando comecei, hoje em dia eu trabalho no audiovisual, quando eu comecei, eu não tinha feito curso algum, eu não tinha feito, enfim, nada sobre, eu só tinha a câmera, que era da minha irmã, e estava de férias, tinha acabado de sair da escola, e peguei essa câmera. Na minha cidade a gente tem uma coisa chamada Natal Iluminado, que, ou seja, acredito que toda cidade tem isso. No final do ano, na época natalina, a cidade sempre faz aquela decoração de Natal, sabe? E, enfim, acaba dando bastante movimento, bastante movimento, bastante movimento. E eu, como nunca fui um bom aluno, fui sempre um péssimo aluno, eu ficava em todas as finais, eu saía de sala direto, enfim. Ano retrasado, 2023, eu saí de sala 13 vezes, eu fui suspenso 2 vezes, enfim, quase fui expulso, minha mãe era chamada direto na diretoria, mas me fez aprender bastante, me fez perceber que aquilo ali não era o meu foco principal, sabe? Não era o meu foco principal. E quando eu vi a oportunidade do Natal Iluminado, eu vi, caramba, isso aqui pode me dar um retorno. Então, o que eu pensei em fazer para conseguir lucrar em cima, sempre foi o meu objetivo principal, era o dinheiro. Eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, era o meu objetivo principal, era o dinheiro. E mesmo não sendo um bom aluno, eu sempre fui obcecado por aquilo que me desse realmente retorno na hora. Enfim, porque eu realmente precisava da grana. Ou seja, eu peguei a câmera e a partir dela eu tive a ideia de, se eu pegar essa câmera, for ali na decoração inteira, andar de um lado para o outro e vender, por exemplo, 10 fotos por R$20, 5 fotos por R$10, e eu entregar na hora, porque a câmera ela tem uma opção de Wi-Fi, onde eu consegui entregar na hora. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer isso, eu comecei num dia após eu ficar de férias. Um dia após eu ficar de férias eu comecei a fazer isso, e foi a melhor coisa que eu fiz naquele ano, porque aquilo me gerou um desconforto absurdo, absurdo de verdade, mas me deu resultado. E eu vi que mesmo não sabendo de nada, mesmo não sabendo mexer na câmera, não sabia mexer na câmera, mas eu vi que aquilo ali era o suficiente para eu começar, sabe? Mesmo não sabendo de nada, mesmo a câmera sendo um pouco antiga, não, mas eu consigo trabalhar com isso, que é o que eu tenho. Eu não tinha habilidade, eu não tinha nada, realmente não tinha nada, só tinha essa câmera que eu peguei emprestada e fui fazer isso. E me gerou um retorno absurdo, consegui trocar de celular, consegui, enfim, aprender, conhecer bastante gente que nesse ano passado, de 2024, me ajudaram bastante. Enfim, donos de produtora, donos de agência, enfim, lojas, donos de loja, etc. E é isso que, voltando para o livro que eu falei, que ele mostra pra gente. Eu fiz algumas notas aqui, vou colocar o óculos para ler. Essa é a primeira nota, que não espere a primeira versão perfeita do seu produto para começar. E outro ponto que também tem a ver com o que eu falei nesse começo de vídeo, de onde eu fui buscar as fotos, vender as fotos, é sempre busque a rejeição, porque a pressão é o desconforto.
Ou seja, sempre tenha em busca você ser rejeitado naquilo que você está se propondo a fazer. Porque se tudo que você fizer, todo mundo aceitar, você nunca vai se aprimorar, entendeu? E se tudo que você fizer alguém aceitar, e se tudo que você fizer dar certo, você não só não vai se aprimorar, não vai sair do lugar, como você não vai em busca da sua melhor versão, em busca de uma base sólida para você não ser fraco e não se deixar abalar com a primeira rejeição que vier. Ou seja, tinha dias que eu ia tirar as fotos e não tinha ninguém. Não tinha ninguém, estava vazio, ou dias que eu ia, mas eu tomava 10, 15 nãos seguido, e eu com a minha namorada do lado, ou seja, já ficava naquela pressão, naquele desconforto, e, ou seja, aquilo ali me moldava, como quase uma forja, sabe? Era a pressão, era todo mundo vendo você tomar um não, e ali, e você jovem, sabe? O que é que esse moleque tá fazendo? E você sempre tomando não, 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 até que você toma um sim. E ali já aumenta a sua confiança, né? Ou seja, sempre busque a rejeição, porque no final das contas ela vale a pena. Outro ponto é, esse aqui acredito que seja o principal. Esse terceiro e último ponto acredito que seja o principal, que é o que esqueci. Eu tenho um TDAH, é foda. Show. Esse ponto eu acredito que seja o principal. Muita gente, principalmente a gente que é jovem, pessoas mais jovens que eu, até gente mais velha, com mais idade, sempre foca no seu objetivo final, principal. Sempre só tem ele em mente. O que é perigoso, porque às vezes você quer ser um milionário. Eu tenho certeza que você é um milionário, enfim, se for da vontade de Deus, mas a gente não pode ficar focado em fazer o primeiro R$ 1.000.000, porque tá muito longe, entendeu? E a gente não vai fazer o primeiro R$ 1.000.000 amanhã, nem mês que vem, nem daqui a um mês, nem daqui a 2, 3 meses. Não vai, a gente não vai fazer R$ 1.000.000 em 3 meses, entendeu? Se a gente tá começando do zero. E se você conhece alguém que fez, saiba que a exceção é a regra do burro, porque essa é a verdade. Na verdade, a exceção é sim a regra do burro, porque você não pode usar alguma exceção como regra sempre e achar que você vai se basear naquilo, porque você não é tão especial assim, entendeu? Ou seja, não busque sempre o seu primeiro R$ 1.000.000. Busque o seu primeiro real, seja no que você está se propondo fazer. Busque o seu primeiro 10, 20, 100, 500, R$ 1.000, porque você vai ver que é uma escada, você não vai dar um passo maior do que a perna, isso não existe. Busque sempre o primeiro passo, seja o que você vai se propor a fazer. Eu hoje em dia trabalho no audiovisual, eu não posso querer já um cliente que vai me pagar R$ 10.000, R$ 5.000. Eu tive que começar um cliente que me pagava R$ 100, sabe? Como tive que começar vendendo as fotos por 5, R$ 10, depois pegava um cliente de 200, 500, de 1.000, ou seja, 2.000, você vai crescendo uma escada até chegar, porque quando você chegar ali nos seus R$ 100.000, você vai ver que eu ainda não cheguei, mas eu uso como mesma proporção, porque quando eu cheguei nos meus primeiros R$ 10.000, eu vi que os 50.000 não é tão longe assim, mas quando eu não tinha nada, eu vi que os R$ 50.000, ele estava absurdamente distante, mas quando eu fiz os meus 10.000 primeiros reais, eu vi, caramba, é só fazer isso vezes 5, não é tão difícil assim, sabe? Mas quando você tem zero, você vai fazer vezes o quê? Quantas vezes mais para chegar em 1 milhão se você não fez nada ainda? Porque se você fez seu primeiro real, é só você fazer mais vezes ele 1 milhão de vezes. Você vai conseguir R$ 1.000.000, sabe? Mas quando você faz seus primeiros R$ 2, já abaixa, já cai para metade do que você tem que fazer. Quando você faz seus primeiros 100, já cai, entendeu? Ou seja, sempre tenha isso em mente, sempre vai em busca do seu primeiro passo e nunca queira correr para o seu último passo, entendeu? É uma coisa que você aprende principalmente em arte marcial. Você é faixa branca. Você é faixa branca e pronto.
Não vai ser em um mês que você vai pegar a sua faixa preta. Não vai ser em um ano, não vai ser em 2, nem 3, nem 5. Vão ser 10 anos para mais. E é isso que você tem que ter em mente. Foque no processo, porque no final é isso que você vai se lembrar, é o processo. Você não vai se lembrar, nem vai se agradar sempre da sua conquista. Porque eu tenho esse celular. E eu tinha muita vontade de ter esse celular. Mas depois de 1, 2 meses, é só mais um celular, entendeu? Mas o processo que eu fiz para conquistar ele, o processo que eu fiz de todo domingo, de domingo a domingo, de 6 horas da tarde até meia-noite, com mochila nas costas, sabe? Sem dinheiro para Uber, pedir ajuda pro meu pai e minha mãe para me deixar lá, em busca sempre do desconforto. Foi aí que eu aprendi realmente que o que é importante é o progresso. Sua conquista é importante, afinal ela é o seu sonho, mas no final das contas só o que importa é o seu progresso, porque é isso que você vai lembrar no final.